Pode aplaudir o Senhor. Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, gente? Pode se assentar. Salmos 17, 6 diz assim: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Olha para o lado e fala: Deus responde oração. Fala com mais convicção: Deus responde oração. Deus responde oração. Essa semana eu tive a oportunidade de testemunhar algo que aconteceu comigo em 2018. Eu fui ao gastro. E aí, ali eu tive essa oportunidade de dizer para ele, porque faz sentido com o que eu estou vivendo hoje. Em 2018 eu comecei a ter muitos problemas respiratórios, de uma hora para outra. Eu estava numa dieta e começando a fazer academia, eu e o bispo, aquela coisa. E aí eu comecei a ter muito problema respiratório, ao ponto da médica otorrino dizer para mim: eu vou te mandar para pneumologista, porque eu não tenho mais nem antibiótico para te receitar. Eu tive que parar a academia, e quando eu cheguei na pneumologista, ela me disse assim: nossa, mas que estranho, você teve bronquite na infância? Eu falei: não, meu irmão teve, mas eu não tive. Ela falou assim: olha, mas muitos casos, aos 40 anos, a pessoa desenvolve uma bronquite adulta, e eu acho que é o que está acontecendo com você. E me receitou 3 bombinhas. Eu já contei esse testemunho porque era início da igreja, fazia 1 ano que a gente estava na igreja, na igrejinha, na Bento Carlos. E eu andava com as bombinhas na bolsa, eu mal conseguia cantar. E eu fiquei dependente daquilo e peguei aquela verdade para mim e falei para minha mãe: mãe, agora eu desenvolvi bronquite adulta. Eu não sei como que vai passar isso daqui, mas pelo que eu entendi, pelo que ela me disse, ela me falou assim: ó, você vai ter que aprender a lidar com isso. E a Valentina falou: mamãe, você está chiando demais. Eu chiava demais, gente, era um negócio surreal. Aí teve um dia que de madrugada eu levantei para ir ao banheiro e falei: Deus, eu não aceito isso. Fala para mim, o que está acontecendo comigo, Senhor? Porque de verdade eu falava de tantas coisas, eu orava, mas eu nunca tinha feito essa pergunta para Deus. Eu nunca tinha dito assim: pai, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou dessa forma? Por que de repente eu estou dependente de 3 bombinhas, eu estou presa, eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia antes? E me veio um pensamento absurdo: pasta de amendoim. Falei: acha, nada a ver. Sabe quando você começa a falar com o Espírito Santo? Nada a ver. Mas ao mesmo tempo eu entrei na internet e coloquei lá: problemas respiratórios, pasta de amendoim. Porque eu estava numa dieta, eu estava comendo muita pasta de amendoim integral, que delícia, era um doce que não engordava, e eu amo, né, amendoim, derivados. Então aquele momento era meu momento de prazer, eu comia assim, botava num potinho e comia aquilo lá com muita vontade. E de repente estava dizendo que aquilo encapa a garganta, gera um refluxo oculto, que espirra no pulmão, e enfim, tudo fazia muito sentido para mim. Eu mandei aquele artigo para a pneumologista, e ela me disse: estou surpresa com a sua informação, vou analisar. Só que eu não fui boba nem nada, eu parei de comer a pasta. 1 mês depois eu estava curada. Deus responde orações. Às vezes a gente pergunta para as pessoas, às vezes a gente pergunta, a gente quer saber, quando na verdade o único que sonda o nosso coração, o único que vê aquilo que ninguém vê, sabe, está esperando a gente falar com Ele. Eu passei meses usando bombinha, eu passei meses sofrendo e pegando aquele diagnóstico como uma verdade, e ela estava certa. Poderia ser porque eu estava realmente com uma bronquite alérgica que não passava. Ela não estava errada, mas existia algo. E todas as vezes que os meus filhos tinham algo que era estranho e que eu não conseguia identificar, eu perguntava para o Senhor, Ele sempre me responde. Ele sempre mostra o que está diferente, o que comeu de diferente, porque eu pergunto para Ele. A Bíblia diz em Provérbios 2:6: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus responde oração, e nessa noite Ele quer nos lembrar de 3 coisas que a gente se esquece. A primeira delas, que Ele responde quando a gente pergunta para Ele. Eu comecei abrindo Davi falando: o Senhor responde quando eu te clamo, quando eu te pergunto, o Senhor responde. Então a primeira coisa, Ele responde quando a gente pergunta para Ele.
E às vezes a resposta não vai ser aquela que a gente quer, mas Ele fala. A segunda coisa, que Ele sabe o que está acontecendo quando ninguém sabe. Ele sabe. E a terceira, que mesmo que as pessoas duvidem, você deve confiar no que Ele te disse. De verdade, a pneumologista, ela fez uma cara meio que tipo, não faz sentido. Mas Deus tinha falado comigo. Aquele pensamento não veio do nada. Deus estava só esperando eu perguntar para Ele por que eu estava daquele jeito. Mesmo que as pessoas não acreditem, aquela foi uma das situações, tantas decisões tomamos lá atrás e tomamos agora, que para as pessoas nossa, não faz sentido, mas Deus está falando. Deus está respondendo perguntas, Deus está respondendo aquilo que a gente está perguntando. E quando Ele manda e Ele fala alguma coisa, mesmo que as pessoas duvidem, fica com o que Ele te falou. Acredita no que Ele te falou. Você não sabe o que está acontecendo com você, porque muitas vezes você tem procurado a resposta em pessoas. E eu vou te falar, pessoas são bênção, pessoas podem nos ajudar, mas Deus tem a resposta certa para cada um de nós. A Bíblia diz que o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ele conhece o nosso amanhã, Ele já planejou o nosso caminho, Ele sabe o que está por trás da porta que a gente está tentando abrir. Ele sabe o que o coração está pensando, o que está por trás de uma fala, o que está por trás de uma atitude, de um gesto. Ele sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Pessoas podem nos ajudar, os especialistas podem nos ajudar, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Fica com a verdade de Deus. Pergunta para Ele. O Senhor sabe o que está adoecendo o seu espírito. Por que está abatido a minha alma? Por que eu estou mal, Senhor? Ele vai começar a te falar. Se é por aquilo que você fala, se é por aquilo que você pensa, se é por aquilo que você faz, se é por pessoas que estão à sua volta. Como foi pregado pela manhã, pessoas tóxicas, pessoas que parecem ser boazinhas, mas no fundo elas vão minando. Ele sabe. Pergunta para Ele: por que a minha alma está doente? Por que eu estou mal? Por que eu estou triste? Por que eu me sinto deprimida? Por que eu me sinto assim? Senhor, por que o meu casamento está dessa forma? Ele vai dizer, e você não vai gostar, mas vai ser a cura e a restauração para o seu casamento. Ele sabe. Ele vai mostrar para os dois o erro de cada um. Ele sabe. É muito bom o atendimento, é muito bom o direcionamento do céu baseado na palavra, é maravilhoso. Mas tem coisa que você não vai falar no atendimento, que só o Senhor vê o dia a dia do casal, o que é falado, o que é feito. Ele sabe. Pergunta para Ele: por que o nosso casamento está assim? Por que chegou do jeito que está? A família, os filhos, por que está acontecendo tudo isso? Por que de uma hora para outra, que a gente sabe que não é de uma hora para outra, parece que a casa está caindo? Pergunta para Deus. Ele sabe o que entrou no coração do filho, Ele sabe o que entrou no coração da esposa, Ele sabe o que entrou no coração do marido, Ele sabe. É tempo do quê? Vamos iniciar o tempo da família, o mês inteiro da família. É tempo de restauração, é tempo de reconciliação. E só aquele que sonda sabe o que está acontecendo. Pergunta para o Senhor: Deus, o que está acontecendo na minha casa? Mostra para mim. Às vezes a gente quer dizer que são pessoas, que alguma coisa. Tem gente que tem coragem de falar assim: é porque a inveja de não sei o quê. Aí você olha para a pessoa, Jesus, só atitudes erradas, o tempo todo, na fala, em tudo, mas não enxerga e fala: é porque estão tendo inveja. Você acredita em inveja? Você acha que inveja vai ter poder sobre a sua vida se o sangue de Jesus está sobre a sua casa?
Agora, aquilo que você faz abre porta para Satanás entrar. Agora, a pessoa, olho gordo, eu não aguento isso. Ai, olho gordo, meu Deus do céu, não. É você. É você que abre porta. É você que deixa as lacunas para o diabo entrar. Nem um olho gordo, nem uma inveja, nem uma praga, nem um trabalho, nada tem poder sobre aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo. Você precisa acreditar nisso, para de jogar a culpa. E faz essa pergunta, eu perguntei, Deus, o que eu tenho? E eu pergunto tanto, por que eu estou assim? Por que eu fiz assim? Eu ouvi do gastro, eu vou falar. Ele me falou, você foi criada para estar no 110, sai do 220. Aí hoje mesmo eu falei, como é que eu saio do 220? Ele falou, você é a placa-mãe, você foi feita para estar no 110, e você é do 200. Eu não sou hiperativa, mas eu tenho um pensamento bem acelerado. Eu preciso voltar, eu sei, Deus falou comigo. Desacelera. Desacelera. O Senhor revela os mistérios ocultos e escondidos. Eu quero encerrar com a história de Daniel. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele muito perturbado, muito aflito. Então ele convoca os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos e fala, eu quero que vocês revelem esse sonho para mim. Ninguém foi capaz, claro. Então ele fica muito revoltado e faz assim, junta tudo que é sábio e mata todo mundo. Porque ninguém conseguiu resolver, ninguém conseguiu saber, e eu estou aflito e eu quero saber o significado desse sonho. Então Daniel intervém, pede um prazo, porque ele vai buscar essa interpretação. Ele chega para os 3 amigos dele, eles oram ao Senhor, nos dá a revelação desse mistério, para que ninguém seja morto. E então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. A noite é muito especial, Deus sempre fala de madrugada. Eu amo o silêncio da noite. Eu acordo para fazer devocional de madrugada, porque é no silêncio que Deus fala comigo. Daniel 2, 27 e 28 diz assim, Daniel respondeu para Nabucodonosor, nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, e Daniel desvendou o mistério para o rei. Deus é aquele que revela aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Daniel rogou, a Bíblia diz. Daniel orou, clamou ao Senhor para que revelasse o sonho do rei, para que então ninguém fosse executado. E assim o Senhor revelou. Nós temos um Deus que sonda, que sabe de tudo. Está disponível, é Pai. Está disponível, está de braços abertos, Ele não dorme. A Bíblia diz que Ele não dorme, que Ele trabalha mesmo quando a gente não está vendo. E muitas vezes a gente fica ansioso, preocupado, esperando o dia de amanhã para mandar uma mensagem, para saber o que a amiga está pensando, o que a pastora está pensando, o que o outro está pensando, o que o outro está... Enquanto Ele está aqui, fala para mim, pergunta para mim. Pergunta para mim, porque eu vou falar. Sabedoria, conhecimento e discernimento vem do Senhor. Nessa noite, saia com essa verdade no seu coração, com essas 3 verdades. Ele revela o que está oculto, Ele faz o que ninguém pode fazer, e Ele capacita você para missões inimagináveis. Assim como Ele fez com Daniel, Ele vai fazer com você. Você vai ser canal, instrumento de Deus, de alguém que fala com o Pai, de alguém que tem sabedoria, discernimento, inteligência, não apenas para você, mas para você ajudar aqueles que ainda não sabem, aqueles que ainda não entendem quem é o Pai. Esses dias eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, eu nunca tinha falado com Deus, porque eu não tinha essa ideia assim que Ele era meu Pai. Tem muita gente que não tem muita gente que não sabe aquilo que você já sabe, e que muitas vezes é tão comum para você, mas que pode mudar a história de uma casa, de uma cidade. Pergunta para o Pai, porque Ele responde orações. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra.
Ai, Deus, obrigada por nos responder, obrigada por nos dar a direção, o caminho certo. Só o Senhor sabe quais são os nossos defeitos, as nossas limitações. Só o Senhor sabe o que acontece nas nossas casas, dentro de nós, fora. Só o Senhor sabe de tudo. Com o Senhor não conseguimos colocar máscaras, não conseguimos fingir algo que não somos. Somos filhos, totalmente dependentes da sua graça, dependentes da sua mão, dependentes do seu amor, dependentes do seu agir, Pai. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de mim se o Senhor não tivesse me revelado sobre amendoim? Até hoje estaria usando as bombinhas. Obrigada, porque o Senhor está sempre atento, o Senhor está sempre na expectativa dos filhos que querem se encontrar com o Senhor, que querem saber o que o Senhor pensa, que querem saber o que o Senhor acha, que querem saber o que o Senhor tem para revelar, para trazer, porque tem tesouros para serem descobertos, mas também tem mistérios, coisas que estão acontecendo, que precisamos mudar, que precisamos tomar uma nova direção. Eu creio que esse mês que vamos entrar da família será sobrenatural. Eu sei que o Senhor já está no mês de setembro, eu sei que o Senhor já está falando aos corações, e eu sei que muitos testemunhos virão. Obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu amor, obrigada por fazer aquilo que não merecemos, mas que mesmo assim o Senhor escolheu fazer. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém.